Um grupo de 131 delegados aposentados da Polícia Federal protocolou uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o delegado Fábio Alvarez Chor, da Diretoria de Inteligência da Corporação, por abuso de autoridade. O documento chegou ao Ministério Público Federal há 5 dias. Os delegados pedem a abertura de um inquérito para apurar possíveis irregularidades durante a operação contra 8 empresários, autorizada pelo ministro em virtude de um suposto golpe de Estado por meio de conversa no WhatsApp. Segundo o grupo, são inacreditáveis as fundamentações dos argumentos usados por Moraes para enquadrar os empresários como líderes de organizações criminosas e há nítido caráter político-partidário nas ações. Os delegados reforçam ainda o viés político da operação, justificando que parte das medidas teria sido solicitada pelo senador Randolfo Rodrigues, coordenador da campanha de Lula, pedindo a suspeição de Moraes para o exercício de suas funções no TSE por lhe faltar a imparcialidade necessária e a anulação da investigação contra os empresários. Sobre o delegado Fábio Chor, os requerentes dizem ser inadmissível desconhecer que os investigados não possuem foro privilegiado e questionaram se existe algum motivo especial para a autoridade policial ficar indiferente a esses conhecimentos. Chor tem um histórico de atuações ao lado de Alexandre de Moraes, sendo um dos delegados que mais recebeu ordens para investigar e cumprir mandados. Com esse destaque a gente abre o programa desta segunda-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Preocupante, né? Uma nova frente de batalha para o Supremo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Diogo. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is, nessa batalha diária. Olha, são delegados da Polícia Federal, aposentados, mas profissionais que percorreram todos os caminhos aí do governo, de governos anteriores, de como funciona a atividade policial e a investigação e sabem exatamente o que estão falando. Isso é preocupante. Essa associação, ela é uma associação séria, que não entra muito em política. Eu não me lembro dessa associação agir politicamente de um lado ou de outro, ou que tenha a intenção de aparecer ou se aproveitar de fatos para ficar famosa ou mesmo eleger integrantes. Não é assim. É uma preocupação séria. E mais, não é só essa associação de delegados, dos aposentados, mas também policiais, militares de todos os estados, que são instituições compartimentadas, né, em cada estado, e também das Forças Armadas. Quer dizer, são várias frentes de batalha, várias frentes de luta contra um Supremo Tribunal Federal que está sendo questionado todos os dias e agora o Tribunal Superior Eleitoral. Isso não é bom. Eu defendo as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, mas veja bem, os integrantes destas instituições, eles têm que ser cientes do poder e entender que um poder se dá junto com a grande responsabilidade. Não existe poder sem uma responsabilidade muito grande. Essa nossa atividade aqui em Brasília, nós nos acompanhamos aqui, nos acostumamos a acompanhar diariamente alguns fenômenos. Por exemplo, são pessoas que são maiores do que o cargo. São pessoas competentes que ocupam o cenário político e são muitas vezes imprescindíveis, e aí você diz o que essa pessoa é? O cargo é pequeno, mas ela é grande. Como tem também, e isto é muito comum, pessoas muito aquém, miúdas e que ocupam grandes cargos. E aí você olha e diz, gente, isso aí é um ministro de tal ministério, é um presidente de tal órgão que não se porta à altura do grande cargo e da grande importância que tem. Então é isso, o Supremo é super importante, É a porta final onde devemos bater quando todos os nossos direitos são negados. Aí você vai lá e bate na porta da justiça. E aí você vê que as pessoas que ocupam alguns cargos aqui, como o Supremo, estão aquém, são menores do que o cargo. E isso é muito observado aqui em Brasília. Então é preciso um rearranjo geral e que as pessoas tomem consciência. E como descobrir isso? Ouvindo essas vozes, ouvindo as reclamações do dia a dia. Os aposentados da Polícia Federal, delegados aposentados da Polícia Federal, não se prestariam a qualquer papel bobo de ficar falando asneira. O que eles falam tem que ser levado a sério.
né? Então, é basicamente isso. Isso pode ser uma contribuição para que os ocupantes de cargos importantes, como ministros do Supremo Tribunal Federal, presidência do TSE, entendam que a instituição é que é maior do que a soma de todos eles, né? E agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Vitor, boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza, boa noite, Augusto, e boa noite a todos que nos acompanham. Essa operação que foi autorizada por Alexandre de Moraes era, de fato, abusiva desde o começo. Até mesmo juristas que politicamente se veem alinhados ou contrários ao governo Bolsonaro e aqueles que o apoiam, viram ali muitos problemas. Até mesmo aqueles que consideram que a questão do fórum privilegiado não é central nesse caso, consideram que as medidas adotadas foram extremas demais. E essa também é uma das expressões usadas por esses delegados nessa notícia-crime que eles apresentaram à PGR. Vejo com muita baixa probabilidade que isso possa levar a algum tipo de consequência mais grave para o Alexandre de Moraes. A gente pode lembrar aqui a tensão que existe já entre ele e a PGR, dado o fato de que a PGR foi, de certa forma, excluída dessa ação desde o começo, foi avisada em cima da hora, houve uma reclamação da PGR em relação a vários pontos dessa operação, e há aquela questão que foi colocada de quebrar o sigilo de conversas que teriam, inclusive, o envolvimento do Augusto Aras com os empresários. Pode ser que não sejam conversas, inclusive, com teor sem a menor importância para as investigações, mas o fato é que isso criou uma tensão entre o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e a PGR. Agora a PGR recebe essa notícia-crime, mas mesmo assim não vejo muito como prosperar. De qualquer forma, vale como um alerta, vale como um aviso, né? Uma reclamação muito condizente com os problemas que essa ação apresentou. Um trecho dessa notícia-crime diz o seguinte, né, que o Estado Democrático de Direito pressupõe violência ou grave ameaça, quer dizer, o crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito pressupõe a violência ou grave ameaça, né, segundo o Código Penal. E eles alertam que não existiu essa ameaça, né, e que se houvesse ameaça, ela não passava do campo da cogitação. E, de fato, foi isso que aconteceu. Era uma conversa privada entre empresários. Não há, naquilo que foi divulgado pela imprensa, qualquer indício de que eles estivessem em conluio ou organizando um golpe de Estado. Eram ideias absolutamente esdrúxulas, né? O desejo de viver numa ditadura caso o ex-presidente Lula venha a ganhar, né? Por mais que não se concorde com o que possa vir a ser um governo Lula, um novo governo do PT, por mais que se possa criticar, né, as possíveis investidas autoritárias que ele possa vir a ter, já que no passado a gente já viu um pouco disso, defender um golpe de Estado é realmente fora de propósito, mas não há nenhum indício, então, desse conluio. Então, tudo que foi feito, fora a questão da apreensão de celulares, né, de investigar os dados que houvessem nessas conversas, se havia mais conversas mais comprometedoras, o restante, mesmo para aqueles juristas, como eu disse, que são, inclusive, contrários ao governo Bolsonaro, ou a quem apoia o governo Bolsonaro, são absolutamente extremadas. A quebra de sigilo bancário, o bloqueio das contas bancárias dos empresários e o bloqueio das redes sociais de maneira ampla, né? Sequer se restringindo aquilo que pudesse ser configurado como problemático. Quer dizer, é uma ação realmente que deve ser condenada do começo ao fim, e os delegados estão certos de apresentar essa reclamação.